Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre os princípios básicos do ECG. Vamos agora passar à análise do ECG. O eletrocardiograma é registado num papel especial quadriculado. Cada quadrado pequeno tem 1 mm² e corresponde a 0,04 segundos. Cada quadrado grande tem 5 quadrados pequenos e, por isso, 5 mm², o que equivale a 0,2 segundos. Portanto, a velocidade do papel é de 25 mm por segundo. Verticalmente, o gráfico do ECG quantifica a amplitude de uma determinada onda ou deflexão, e 10 mm correspondem a 1 mV na calibração padrão. Quando se analisa um traçado, é desejável que se adote uma abordagem sistemática, e por isso, os seguintes pontos devem ser analisados cuidadosamente: a padronização e as características técnicas, incluindo a colocação dos elétrodos e dos artefactos, a frequência cardíaca, o ritmo, o intervalo PR, o intervalo QRS, a onda P, a voltagem do complexo QRS, o eixo elétrico médio do complexo QRS, que já vimos ser entre menos 30 a mais 100 graus, a progressão da onda R nas derivações pré-cordiais e, por fim, a onda T. Outros pontos poderão ser acrescentados a esta sequência, como, por exemplo, a presença de ondas patológicas, mas estes já estão fora do âmbito deste vídeo. Começando pela frequência cardíaca. O intervalo RR corresponde à distância entre duas ondas R consecutivas. Se o ritmo ventricular for regular, a frequência cardíaca pode ser calculada dividindo 300 pelo número de divisões grandes de 5 mm entre duas ondas R consecutivas, ou dividindo 1500 pelo número de divisões pequenas de 1 mm. Se o ritmo for irregular, deve-se contar o número de ondas R durante um período de 6 segundos e multiplicar por 10. Um ritmo diz-se sinusal se a origem do impulso elétrico for o nó sinusal. E o ritmo sinusal implica a presença de 3 condições. Em primeiro lugar, a presença da onda P antes do complexo QRS. Em segundo, a onda P com uma posição espacial normal, isto é, positiva em D2 e negativa em AVR. E em terceiro, uma frequência adequada ao nó sinusal, entre 60 a 100 batimentos por minuto. No que toca ao intervalo PR, o normal é entre 120 a 200 milissegundos e mede o tempo entre a despolarização auricular e ventricular. O intervalo QRS deve ser inferior a 100-110 milissegundos e reflete a duração da despolarização ventricular, como já sabemos. Por último, o intervalo QT compreende os períodos de despolarização e repolarização ventriculares e varia inversamente à frequência cardíaca, ou seja, quanto maior for a frequência cardíaca, menor o intervalo QT e vice-versa, e deve ser menor do que 0,44 segundos. Aqui temos um exemplo de um ECG normal. O ritmo é sinusal. Como é que sabemos que é sinusal? Pela presença da onda P antes do complexo QRS, porque a onda P tem uma posição espacial normal, positiva em D2 e negativa em AVR, e porque a frequência é adequada ao nó sinusal, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Se fosse acima de 100, estaríamos perante uma taquicardia, abaixo de 60 seria uma bradicardia. Neste caso é de 75 batimentos por minuto. Como é que sabemos isso? Dividindo 300 pelo número de quadrados grandes, que são 1, 2, 3, 4, temos os 75 batimentos por minuto. O intervalo PR é adequado, bem como o intervalo QRS. O eixo elétrico médio do QRS está entre menos 30 e mais 100. Como é que sabemos isso? Porque as derivações pré-cordiais apresentam uma progressão normal da onda R, com transição em V3, ou seja, em V3 é quando a onda R e a onda S têm amplitude semelhante. Vamos agora ver algumas alterações que podem ocorrer no ECG. Em primeiro lugar, temos a assistolia, que é um ritmo de paragem cardiorrespiratória não desfibrilhável. É caracterizado por uma linha isoelétrica. Enquanto as alterações da onda P, a alteração mais frequente é a fibrilhação auricular, que é muito frequente na população idosa. É caracterizada pela ausência de ondas P visíveis. Existe uma atividade caótica e irregular das aurículas. Outra alteração muito menos frequente da onda P é o flutter auricular, um ritmo de reentrada visualizado no ECG como várias ondas P consecutivas em serra. Existem várias ondas P muito rápidas que não são conduzidas para o nó auriculoventricular e apenas uma em 4 ou uma em 5 geram QRS. Por vezes pode dar origem a uma taquicardia muito rápida se várias ondas P forem conduzidas num curto período de tempo. As principais alterações do intervalo PR são os bloqueios auriculoventriculares. O bloqueio AV de primeiro grau corresponde a um atraso na condução das aurículas para os ventrículos. Se há um atraso, isto significa que o intervalo PR é superior a 200 milissegundos. E é sempre igual ao longo do traçado, ou seja, todas as ondas P são seguidas de um QRS. O bloqueio AV de segundo grau corresponde a falhas na condução auriculoventricular, que são irregulares ou intermitentes, e há dois tipos.
O bloqueio AV de segundo grau tipo Mobitz 1 corresponde a um atraso progressivamente maior no intervalo PR, até que a onda P não é conduzida. Após esta falha, reinicia com uma onda P normal ou discretamente aumentada e continua a aumentar progressivamente até que falha outra vez. Uma analogia para entender melhor: o Mobitz tipo 1 é o filho bom que sai à noite e chega à tarde, e nos dias seguintes cada vez mais tarde até que um dia não vem dormir a casa. O bloqueio AV de segundo grau tipo Mobitz 2 corresponde a atrasos na condução auriculoventricular com falhas irregulares e imprevisíveis. O intervalo PP é normalmente regular e o intervalo RR, que inclui a onda P bloqueada, é igual à soma de dois intervalos PP. Seguindo a analogia anterior, o Mobitz 2 é o filho mau que nunca se sabe se vem dormir a casa ou não. O bloqueio AV de segundo grau 2 para 1 é um ritmo em que uma onda P conduzida alterna com uma onda P não conduzida. Por fim, o bloqueio AV de terceiro grau ao completo é um ritmo em que existem ondas P com intervalo regular, existem QRS com intervalo regular, mas estão completamente dissociados um do outro. Isto pode gerar bradicardias extremas, dado que a origem da contração ventricular é o próprio ventrículo, e este tem um estímulo lento. No que diz respeito às alterações ventriculares, já vimos a fibrilação auricular, mas também existe a fibrilação ventricular, que corresponde à ausência de QRS, mas com presença de ondas irregulares em forma e morfologia, portanto trata-se de um ritmo de paragem cardiorrespiratória desfibrilável. E quando temos hipertrofia dos ventrículos, isto é, espessamento da parede dos ventrículos? No caso da hipertrofia do ventrículo esquerdo, vamos ter ondas S profundas nas derivações precordiais direitas e ondas R amplas nas derivações precordiais esquerdas. O diagnóstico é feito quando a amplitude da onda S em V1 somada à amplitude da onda R em V5 ou V6 é superior a 35 mm. É preciso terem atenção que voltagens precordiais proeminentes podem ocorrer como variantes normais, especialmente em atletas ou indivíduos jovens. Na hipertrofia do ventrículo direito, vamos ter um desvio do eixo à direita, complexos RS, R ou QR em V1, e uma inversão da onda T pode ocorrer nas derivações precordiais direitas. O que é que acontece quando há um comprometimento intrínseco da condução nos ramos direito ou esquerdo do feixe X? Isto provoca um atraso da condução intraventricular, e por isso vai haver um prolongamento do intervalo QRS. O normal, como já vimos, era inferior a 100/110, mas se estiver entre 100 e 120 temos um bloqueio de ramo incompleto, e acima de 120 trata-se de um bloqueio de ramo completo. O que é que isto implica? O vetor QRS vai estar orientado na direção da região miocárdica, em que a despolarização está atrasada. Portanto, no bloqueio de ramo direito vai estar orientado para a direita e anteriormente, ou seja, RS R' em V1 e QRS em V6. Como se assemelham às letras M e W, temos a mnemónica Morrow. No bloqueio de ramo esquerdo, o vetor QRS principal vai estar orientado para a esquerda e posteriormente. Por isso, vamos ter complexos alargados e predominantemente negativos em V1 e complexos R inteiramente positivos em V6. Aqui parece um W e um M, e por isso temos a mnemónica William. Por último, enquanto às alterações do segmento ST, quando temos isquemia e infarto do miocárdio, se esta for limitada ao subendocárdio, o vetor ST vai estar desviado em direção também ao subendocárdio e à cavidade ventricular, pelo que vamos ter infra-ST nas derivações precordiais anteriores e supra-ST na derivação AVR. Se estivermos perante uma isquemia aguda transmural, o vetor ST vai estar desviado em direção às camadas mais externas, epicárdicas, resultando num supra-ST e em ondas T amplas e positivas sobre a zona isquémica. E é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção. Se tiverem sugestões ou aspectos que gostavam de ver melhor esclarecidos, não hesitem. Vejam os restantes vídeos disponíveis e não percam o próximo. Obrigada!